A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saudo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. E é com muita alegria, antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma palavra que fala: a verdadeira transformação é sem esforço. Preste atenção, filho. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que precisamos ser espelhos, contemplando e refletindo a glória do Senhor. Um espelho reflete tudo o que contempla. Quando contemplamos o Senhor, nós o refletimos. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Esse mesmo versículo poderia ser parafraseado da seguinte maneira: todos nós, com o rosto desvendados, somos como um espelho, refletindo a glória do Senhor. E quanto mais o refletimos, mais somos transformados na sua própria imagem refletida em nós. Sabe, filho, para ser transformados, precisamos ter o rosto desvendado. Paulo começa dizendo: e todos nós, com o rosto desvendado. Se você quer mudança, precisa tirar o véu do rosto. Só há uma transformação para quem tirou o véu. Se um véu for colocado sobre o espelho, nada poderá ser refletido. Paulo diz que precisamos contemplar o Senhor com o rosto desvendado. O que vem a ser esse véu, pastor, que Paulo refere? Há dois tipos de véu mencionados no Novo Testamento. Hebreus 10 fala num véu, mas ali o véu é da parte interna do tabernáculo. Hebreus 9:3. Enquanto o véu de 2 Coríntios, capítulo 3, é o véu posto sobre o rosto de Moisés. O primeiro véu mencionado em Hebreus se refere ao lugar que separava o lugar santo dos santos. É o véu que rasgou de alto a baixo, no dia em que Jesus disse: está consumado. E o véu da separação não é mais mencionado por Paulo. Pelo contexto, nós lemos no verso 13 que Moisés punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Esse véu simboliza a lei do Velho Testamento. Assim, tirar o véu significa ser liberto da lei. Pastor, o que vem ser a lei? Lei é tudo que eu faço com o objetivo de conquistar o favor de Deus. Lei é tentar merecer o favor de Deus. Em outras palavras, na lei, a bênção é de acordo com o seu esforço, é de acordo com o seu merecimento. Todos os que vivem com base no merecimento ainda estão vivendo na lei. A ideia é que eu preciso cumprir todas as condições para merecer a bênção. Aqueles que vivem assim ainda estão com o véu sobre o rosto e por isso são incapazes de contemplar a glória de Cristo. Enquanto você está com o véu, está pensando que se pode transformar. Quem vive pela lei, pensa que tudo depende dele. Tenta ser diferente na força do braço. Você não precisa mais cumprir a lei para ser aceito diante de Deus. Ninguém jamais cumpriu a lei, pois pela lei nenhum homem jamais foi justificado. Mas hoje, na nova aliança, Cristo já cumpriu a lei por mim e me fez participante da sua justiça. Hoje, você é justo, não porque cumpriu a lei obedecendo todos os mandamentos, mas porque ganhou o dom da justiça. Cristo se tornou a sua justiça. Precisamos ter revelação dessa verdade. Para ser transformados, precisamos contemplar o Senhor. O grande problema é que ainda somos distraídos pela lei do Velho Testamento, pelos profetas. Vemos os servos, mas a grande medida ignoramos o Senhor dos servos. A palavra de Deus diz que
Pedro, Tiago e João. A um alto monte, ele foi transfigurado diante deles. Eles viram a glória do Senhor resplandecendo como ao meio-dia. Eles deviam contemplar o Senhor, mas Elias e Moisés apareceram naquele momento. Pedro então sugeriu fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Você pode ver em Mateus capítulo 17, do verso 1 ao 8. Isso significa que eles ficaram mais encantados com Moisés e Elias do que com Cristo em glória. Moisés representa ali a lei, Elias aponta para os profetas. Antes, porém, que Pedro terminasse de falar, o Pai disse no meio da nuvem luminosa: "Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi." Isso significa que não precisamos mais ouvir nem Moisés e nem Elias, apenas Cristo. Moisés deu a lei, que mostrou o pecado do homem. Os profetas trouxeram o homem de volta para Deus, mas hoje é tempo do Filho de Deus. Aquela nuvem brilhante era a Shekinah, a mesma nuvem que sobreveio o tabernáculo e o templo. É interessante que quando a lei foi dada, houve trevas e escuridão, mas a glória brilhante resplandece em Cristo. Olha o que diz Romanos capítulo 3, verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você precisa ter certeza, clareza de que pela lei não vem o conhecimento da santidade, mas o conhecimento do pecado. A lei não tem poder de nos fazer santo. A justiça é um dom que nos é dado à parte da lei. Diante de Cristo, a lei e os profetas não têm mais nada a dizer. O texto diz que quando os discípulos ouviram a voz do Pai, eles caíram de bruços, tomados de grande medo, e quando levantaram os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Moisés se foi e Elias também. Eles viram somente a Jesus. Ele deve ser o centro da nossa mensagem. Mateus capítulo 17, verso 8. O Pai disse que devemos somente ouvir a Jesus e não Moisés e Elias. Não somos transformados para olhar para nós mesmos. Precisamos nos opor frontalmente ao ensino de que somos mudados quando olhamos para nós mesmos. Isso é uma mentira maligna disseminada no mundo. Muitos caíram no engano de trazer a psicologia para dentro da igreja. O diabo quer desviar a nossa atenção de Cristo e colocá-la em nós mesmos. Pensamos que se nós olharmos, analisarmos, nos conheceremos, poderemos ser mudados, mas essa não é a verdade do Evangelho. Somos mudados apenas se olharmos para Cristo. Olhar para si mesmo continuamente é chamado de introspecção. Quem vive se olhando, se analisando, acredita que pode mudar a si mesmo. Mas a verdade é que introspecção produz apenas desânimo e condenação. Quanto mais você olha para si mesmo, menos fé tem. Quanto mais consciente você fica de si mesmo, mais sentirá condenação e angústia. Nós só podemos ter fé quando olhamos para Cristo. E, infelizmente, muitos crentes acreditam que a psicologia tem o poder de mudar o homem. De forma bem geral, podemos dizer que a psicologia ensina que você é o que é hoje, porque existe algo que aconteceu no passado que ainda afeta o seu presente. Se pudesse se lembrar, então seria mudado. Assim sendo, é necessário que seja feita uma regressão, uma terapia, até lembrarmos de tudo e sermos transformados. Tudo isso é apenas obra humana. Se a psicologia pudesse mudar o homem, o Senhor Jesus não precisava ter vindo. A máxima filosófica, conhece a ti mesmo, não é bíblica. Jesus disse que a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Só podemos ser mudados quando conhecemos a Cristo. Olhamos para si mesmo, só produz depressão, desespero e alguns sentimentos de justiça própria em outros. A psicologia é o homem tentando mudar o homem.
Mas a verdadeira mudança só acontece pelo poder do Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Romanos 1,16. A palavra salvar é sozo no grego e significa não apenas salvo do inferno, mas também ser transformado e restaurado. O Evangelho é olhar para Cristo e ser transformado, e não viver mergulhado na introspecção, olhando o tempo todo para si mesmo. A introspecção nos paralisa, pois estamos sempre olhando para ver se há algum pecado, se estamos na carne ou no espírito, se tudo que está correto em nós, se oramos o suficiente, se estudamos o suficiente, se fizemos tudo o suficiente. Porque muitos não conseguem avançar? Porque estão o tempo todo se questionando sobre si mesmo. Se eu ficar o tempo todo olhando para mim, eu não vou conseguir fazer nada. Uma coisa mais terrível é ficar consciente de si mesmo o tempo inteiro. Quem vive assim está sempre com a alma cansada. Mas Jesus disse que para herdar o reino, você precisa ser como criança. A criança nunca se olha, nunca está consciente de si. Por isso, ser criança é ser livre. Ela está sempre, não está se olhando ou se vasculhando. Mas será que podemos ignorar quando algo errado acontece conosco? Claro que não. Entretanto, precisamos nos preocupar, pois o Espírito mesmo vem falar conosco quando algo precisar ser corrigido. O padrão bíblico é: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu vê se há algum caminho errado em mim. Guia-me pelos caminhos eternos. Salmo 139, versos 23 e 24. Mas alguns irmãos mudaram completamente o conceito bíblico. Veja como eles confessam o versículo: eu me sondo, eu me conheço, eu me vejo se há algum caminho mau, eu me guio pelo eterno. Eles desvirtuam a palavra de Deus para o seu próprio sofrimento. Mas a palavra de Deus diz que não devemos examinar a nós mesmos para participar da ceia. Sem dúvida, em 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Todavia, para entender esse examine a si mesmo, você precisa entender o contexto. Os irmãos da igreja de Corinto tinham um problema. Eles ficavam bêbados no dia da ceia. Consegue imaginar algo assim? Paulo então lhes diz no verso 26 e 27: porque todas as vezes que comeres este pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pastor, o que significa a expressão indignamente? É um advérbio de modo, é a maneira como se faz algo. Não é a pessoa que é indigna, é a maneira como ela está agindo. Paulo não disse que deveríamos observar se éramos dignos de participar da ceia. Ele disse que deveríamos avaliar se estavam fazendo de uma maneira reverente e correta. Mas nós interpretamos mal o versículo, transformamos o dia da ceia em uma reunião de introspecção. O pastor pega o pão, o cálice e pergunta aos irmãos: será que você é digno de comer esse pão e beber desse cálice? Qualquer pessoa minimamente honesta reconhecerá que não é digna de participar da mesa do Senhor. Mas é óbvio que ninguém é digno. Não há um sequer digno. A Bíblia diz que não se achou nos céus e nem na terra e nem debaixo da terra alguém digno. João chorava, mas o ancião falou: não chore, porque o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, venceu. E ele vai abrir o livro, porque ele é digno. Só ele é digno. Apocalipse capítulo 5, do verso 1 ao 5. Esse desejo de merecer a bênção é viver na lei do Velho Testamento. A introspecção mata. Por isso a ceia é dia de morte para muitos. Contemplar e ficar deslumbrado. Como os cristãos, precisamos ser como turistas loucos para ver uma paisagem. O pastor diz que outro dia foi ao Grand Canyon. Precisou se esforçar para chegar lá. Pegou uma van, depois pegou um helicóptero até chegar ao lugar e ficar extasiado com uma paisagem. Mas diante daquela paisagem, o guia disse: este ainda não é o melhor lugar.
a um ponto ainda mais extraordinário, mas é muito difícil chegar até lá. Eu estava disposto a pagar para chegar até aquele ponto. Precisamos ser como turistas loucos para ver Jesus. Quando achamos que já vimos algo, ansiamos loucamente por mais. Não importa o preço, não importa a dificuldade, eu quero vê-lo. Contemplar é algo que não exige o esforço humano. Eu preciso apenas me disciplinar para não ser distraído por coisas enquanto estou contemplando. A nova aliança, não somos mudados pelo nosso esforço, mas apenas por olhar para Jesus. Quando as pessoas o contemplam, elas são transformadas e somos transformados de glória em glória. Nós podemos crescer nessa glória, basta que tenhamos os olhos abertos para contemplar o Senhor. A glória é a própria imagem do Senhor. Na nova aliança, você não é transformado pelo seu esforço, nem pelo quanto se empenhou para cumprir a lei. Na nova aliança, você é transformado sem esforço. É algo que aconteceu de forma espontânea, pelo poder de Deus. Tudo que temos que fazer é contemplar, ficar embevecido, deslumbrado, embasbacado diante da formosura do Senhor. Se você contempla o Senhor da glória, algo da glória é transmitido a você. É um pouco de glória hoje, outro pouco amanhã, até que sejamos completamente tomados pela plenitude. Em Marcos, capítulo 4, Jesus diz: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de dia e de noite. A semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, pois a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. Marcos capítulo 4, verso 26 ao 28. Preste atenção. A terra é o seu coração. A semente é a palavra de Deus. Sua parte é só plantar, dormir e acordar, até que a semente germine para a vida eterna. Basta apenas ser semeado, pois não é o seu esforço que vai produzir mudança. Ninguém vai gloriar diante de Deus dizendo naquele dia: eu me esforcei, trabalhei muito e disciplinei, por isso fui transformado. Ninguém poderá dizer isso. O testemunho de todo salvo será completamente diferente, pois ele dirá: eu não sei como aconteceu. Eu acordei e estava diferente. Esse é o cristianismo do Novo Testamento. Não é o seu fruto, é fruto do Espírito de Deus. Não é a sua obra, é a obra do poder de Deus. Não é você quem faz, é Ele que realiza. Aleluia! Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nessa hora eu oro ao Senhor pela minha vida, pela vida de todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que estão tentando se transformar na força do próprio braço. Mas nós temos a revelação, que é contemplando, é olhando para Cristo, que nós somos transformados. Livra-nos, ó Pai, de tentar na força do braço. Ajuda-nos, ó Espírito Santo. Nós cremos na Tua palavra, que a vontade do Senhor e que a Tua obra começou sobre nós, Ele vai terminar. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar com os olhos de Cristo, a viver como Cristo vivia, que sejamos, ó Deus, firmados na Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, nós te amamos a Tua presença, amamos a Tua palavra, reveste-nos com o Teu poder, trabalhe em nós para que sejamos transformados pelo Senhor de glória em glória. Eu oro por esse homem, eu oro por essa irmã, eu oro por essa família, que haja transformação através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi edificado por essa mensagem, por favor, nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas para a glória do Senhor. Amém?